Oi pessoal, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Começa agora mais uma live do escritório Caldeira Paisante Advogados. Meu nome é Suelen Paisante, eu sou advogada no Brasil e gosto de conversar, trabalho nessas questões a respeito do direito internacional e trago sempre assuntos de interesse para as pessoas que moram fora também do país, para que elas fiquem atualizadas. Então eu gostaria de te convidar para participar conosco. Hoje o nosso assunto é a respeito de alimentos. Várias pessoas têm dúvidas a respeito desse assunto. Quando se fala a respeito de alimentos, se fala sobre pensão alimentícia, sobre pensão fixada no exterior, sobre alimentos gravídicos para aquela pessoa que está gestante. Então, se você tem uma pergunta nesse sentido, coloque aí a sua pergunta e nós vamos esclarecer para você. Eu trouxe várias informações aqui hoje para que você saiba como funciona a lei aqui no Brasil, ok? Então, esteja você morando em qualquer lugar, sendo você brasileiro, eu acredito que vai ser de importância o assunto que nós vamos trazer aqui, tá bom? O nosso escritório, nós temos um site, se você quiser obter mais informações de outros assuntos, nosso site é caldeirapaisante.com.br. Nós temos também uma página do Facebook, Caldeira Paisante Advogados, e nós somos parceiros da TV Negócio Fechado, por isso que nós estamos aqui, fazemos um programa também de esclarecimento, dando esclarecimento às pessoas a respeito de suas dúvidas aqui no Brasil. Quando se mora fora, geralmente as informações ficam mais difíceis, as informações a respeito do direito brasileiro. Nem sempre o consulado é tão prestativo, em fornecer todo tipo de informação. Então, nós estamos aqui que você possa aproveitar esse horário se você tiver dúvidas e colocar suas dúvidas aí, ok? Muito obrigada. Olha só, nós vamos começar a falar sobre alimentos e nós vamos falar sobre alimentos gravídicos. O que são alimentos gravídicos? São alimentos que a gestante pede para ela em desfavor de quem supostamente seja o pai. Ela entra com ação de alimentos e ela pede uma pensão, a gente diz alimentos gravídicos, para que ela possa fazer exames, ela possa acompanhar a sua gestação de forma mais tranquila, ok? Então, esses alimentos eles são fixados como os outros alimentos, olhando a necessidade da gestante, olhando também a possibilidade do suposto pai em pagar essa pensão, ok? Em pagar esses alimentos. Para que o juiz decrete essa pensão, é necessário que haja indícios de que aquela pessoa contra a qual ela entrou realmente seja o pai. Quando é ainda um feto, quando o bebê ainda está, na barriga, no caso, ela é gestante, ainda é muito difícil fazer o DNA. Então, por isso que a lei requer indícios, apenas indícios, para que seja fixado esses alimentos gravídicos, tá joia? Eles duram até o nascimento da criança e quando a criança nasceu, eles se convertem em pensão alimentícia. E depois que a criança nasce, aquela pessoa que foi condenada, ela pode entrar com ação de revisão, de exoneração, ela pode provar, e sim, aí ela tem a criança, ela pode fazer o DNA, provar que o filho é seu ou não, e aí ela pode tomar as medidas judiciais cabíveis, ok? Então, essa parte é a parte de alimentos gravídicos. Se você tiver interesse em saber da lei, aqui no Brasil a lei é 11.804, uma lei de 2008, você pode ir lá pesquisar que você vai obter até mais informações. Uma dúvida que sempre as pessoas perguntam pra gente: se os alimentos forem fixados no Brasil e no exterior, qual a decisão deve prevalecer? Há algum tempo nós tivemos um caso interessante de uma genitora que veio para o Brasil com os filhos. Ela era brasileira e ela veio para o Brasil com os filhos e o genitor, que era americano, continuou nos Estados Unidos. E aí ele entrou com ação de divórcio lá e essa ação de divórcio definiu o fim do casamento, definiu a guarda dos filhos e definiu também a pensão alimentícia.
Ao mesmo tempo, essa genitora aqui no Brasil, ela entrou com a ação que definiu a guarda e a pensão alimentícia. Nesse caso, a Justiça brasileira entendeu que prevalece a decisão brasileira, porque a Justiça brasileira não aceitou homologar a decisão estrangeira nesse sentido, ok? Porque ela ia se contrapor à soberania do país. Então, prevaleceu a decisão brasileira, mas se ela não tivesse entrado com ação nenhuma, esse americano poderia homologar a sentença dele aqui e ter validade essa sentença a respeito da guarda e a respeito da pensão. E aí, se fosse, por exemplo, fixada a guarda exclusiva para ele, como é comum no exterior, teria que ser dado cumprimento aqui no Brasil, tá joia? É muito comum também, gente, o caso do... É muito comum, eu vejo muito aqui na prática, o genitor ele retorna para o Brasil e a genitora fica com os filhos nos Estados Unidos. E aí ela vai até a corte, pede para que seja fixada a pensão alimentícia. E aí ele está aqui no Brasil e não consegue pagar o valor fixado por um juiz estrangeiro. O que ele deve fazer? Nesse caso, a decisão do exterior é válida? É uma decisão válida, sim, mas ela pode ser modificada em âmbito nacional, ela pode ser modificada no Brasil. Para isso, ele tem que tomar alguns procedimentos. Ele tem que homologar, ele tem que pedir revisão ao juiz, ele tem que mostrar suas condições atuais para que o juiz possa modificar o valor e ele não ser dado como inadimplente, mas ele conseguir um valor que ele consiga adimplir e ser tido como um pai responsável. Nessa questão de alimentos também, algumas pessoas perguntam a respeito do ex-cônjuge, porque no exterior se beneficia em alguns estados, né? Cada estado tem a sua lei. Muitas vezes se beneficia o ex-cônjuge. O juiz fixa uma pensão beneficiando o ex-cônjuge. E aqui no Brasil é diferente. A pensão fixada ao ex-cônjuge, ela é exceção, ok? Então, ela só vai ser fixada como exceção. Por exemplo, aquela senhora que sempre foi dona de casa e que não consegue se inserir no mercado de trabalho, aquela pessoa que ficou doente, acamada, não consegue trabalhar e ter o seu sustento, essa pessoa terá direito à pensão alimentícia caso o outro cônjuge tenha condição de pagar. Mas caso contrário, caso seja uma pessoa com condições de voltar ao mercado de trabalho, ela tem 36 anos, ela era dona de casa, mas ela fez faculdade, ou ela pode trabalhar no comércio, o juiz vai ver essas questões e isso vai ser colocado na decisão judicial. Geralmente é dado um tempo para que essa pessoa se restabeleça, para que essa pessoa possa conseguir se sustentar, mas logo depois a pensão é cancelada. Então aqui no Brasil não há essa regra. E o que a gente tem visto nos outros países, muitas vezes se beneficia o ex-cônjuge. Essa decisão pode ser modificada aqui no Brasil, ok? Outra dúvida, gente, muita gente mora fora pergunta sobre o acordo extrajudicial. As partes foram em um cartório e assinaram em uma folha de ofício um termo de acordo e ali naquele termo de acordo estabelecia a pensão alimentícia, o valor de pensão alimentícia. Esse termo de acordo ele pode ser cobrado, ele pode ser executado na justiça? Em regra, não pode. A justiça exige que haja uma fixação anterior de alimentos pela própria justiça. Então, se você quiser executar alimentos, você tem que ter o valor antes definido, você tem que ter uma decisão favorável antes. A exceção, a única exceção que a lei vem entendendo é quando esse acordo extrajudicial ele é feito pela Defensoria Pública. O que é a Defensoria Pública? É um órgão, uma instituição, cada estado tem o seu, e a Defensoria, ela ajuda, ela auxilia aqueles que não podem pagar advogado. E muitas vezes ela faz esse acordo. Ela faz esse acordo entre as partes sem que as partes precisem ir até a justiça.
E aí a lei entendeu que esse acordo feito pela Defensoria Pública, ele pode sim ser executado. Tirando esse caso, a pessoa que quer executar alimentos, ela precisa entrar na justiça, ela precisa ter primeiro uma sentença definindo o valor de alimentos e depois ela irá cobrar daquele que é o devedor, da parte devedora, tá? Um caso interessante que me apareceu foi um termo de acordo, como esse que eu exemplifiquei, no final estava escrito assim, que o genitor, que a genitora, no caso, foi quem assinou esse recibo, estava escrito assim, que ela concorda que ele nunca precise de pagar pensão alimentícia aos filhos. Isso pode? Isso é válido pela justiça? Gente, isso não é válido pela justiça, porque pensão alimentícia é um benefício em favor dos filhos, não é um benefício para ser retirado pelo ex-cônjuge. Então, a lei não aceita, esse documento é totalmente inválido pela lei. Quando o filho quiser, se o genitor não entrar com essa ação de alimentos, o filho pode buscar. É claro que existe a prescrição, há um tempo que o filho não pode mais buscar, mas esse documento, nestes termos, não é válido. A pessoa foi lá no cartório e assinou como concorda que o ex-cônjuge não precisa pagar pensão alimentícia para os filhos. Esse documento não é válido, ok? Está entrando aí o Almir, muito obrigada. Josiele Santos, muito obrigada. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, podem participar, tá bom? Olha só, posso ser preso no exterior por falta de pagamento de pensão alimentícia? Gente, o Brasil tem muitos devedores e não existe um acordo nesse sentido de prender os devedores que estão no exterior. Porque eu penso assim que isso daria muito trabalho para os outros governos e daria trabalho até para nós também prendermos aqueles que são devedores de pensão alimentícia e residem aqui no Brasil. Então não há um acordo para se prender no exterior. Mas, por exemplo, se a pessoa está voltando do exterior no aeroporto, tem como ela ser presa? Tem como ela ser presa. Ainda que não seja uma prisão penal, porque ela não cometeu, em regra, crime, a prisão civil por dívida de alimentos, ela pode ser efetuada sim no aeroporto. Então, a pessoa está em território brasileiro, ela pode sim vir a ser presa, ok? Se você não pode pagar a pensão alimentícia que já está fixada, o que acontece? Você tem que justificar. Se a parte entrou com ação cobrando pensão alimentícia, e você não pode pagar, você deve justificar o motivo. Agora, se as suas condições pioraram consideravelmente, que você não mais poderá arcar com aquele valor fixado, você pode pedir uma revisão de pensão alimentícia, para que o valor fixado ele seja diminuído. Assim como o seu filho ele pode pedir para que seja aumentada a pensão alimentícia, caso ele entenda que a sua vida melhorou, que as suas condições financeiras melhoraram. Então, a lei nos dá opções, entendeu? Para que a gente não fique assim, numa posição de má fé, ok? Então, você pode sim, e tem outras restrições também, gente. Novembro de 2007, o Brasil ele firmou, ele ratificou a cooperação internacional, a Convenção de Haia, no sentido de cooperar com outros países para que se procure aqui no Brasil devedores de alimentos. E o Brasil firmou junto com 37 países, dentre eles Portugal, Estados Unidos. A título de curiosidade, 40% de todas as ações que exigem cooperação internacional, 40% estão ligadas à dívida de alimentos. Então, é um problema que a Justiça tenta solucionar, com o Ministério da Justiça, junto com a Procuradoria da República, eles tentam solucionar, porque são muitos filhos
que não estão recebendo pensão alimentícia e se torna um problema até para o Estado. Então, nesse sentido, o Brasil ele ratificou esse tratado, essa convenção de Haia na questão de alimentos. E o que acontece? Deixa eu só ler aqui uma pergunta. Daniela, doutor, o código de ética não permite a doutora fazer tão propaganda para ganhar cliente. Eu estou explicando, Daniela. Eu estou aqui toda quinta-feira explicando. Se você tiver alguma dúvida, por favor, pode deixar a sua dúvida aí, tá bom? É totalmente gratuito e eu não estou... Assim, eu estou explicando e se alguém tiver alguma dúvida, tá bom, gente? Fique à vontade. Então, o Brasil é até uma forma de eu aprender, tá bom, Daniela? Então, o Brasil, ele firmou a cooperação internacional juntamente com outros países, e esses países são Portugal, Estados Unidos, Espanha, Argentina e Suíça não firmaram, e muitas das nossas ações aqui no Brasil seguem para esses países, para a Argentina e para a Suíça. Então, como eu falei, 40% dos pedidos feitos para o exterior, eles representam alimentos, ok? Então, é o seguinte, gente, nessa convenção, o que acontece? Há medidas para que a pessoa possa receber os alimentos. Que medidas são essas? Retenção de passaporte, ok? O passaporte pode ser retido no exterior. Suspensão de carteira de motorista é outra medida. E a prisão, não, a prisão ainda não, só se naquele país houver uma lei semelhante ao seu país para que haja essa medida de prisão. Sendo que a retenção de passaporte, a suspensão de carteira de motorista, eles devem estar descritos já nessa sentença que fixou os alimentos, ok? Vamos ver mais aqui. E se eu não pago alimentos ainda, gente? Eu tenho um filho, mas eu nunca paguei alimentos. O que eu posso fazer? Eu posso oferecer, tá bom? Alimentos para o meu filho. Eu posso provar para a justiça quanto eu posso pagar. E aí o seu filho vai ser comunicado dessa pensão alimentícia, desse oferecimento de pensão alimentícia. Muitas vezes é uma boa opção para que você não espere uma ação chegar, uma ação contra você. Você primeiro ofereça, você demonstre boa fé para a justiça e ofereça a pensão alimentícia. Vamos ver mais aqui. Ah, tá. Uma dúvida também. Olha só, gente, que sempre aparece. É verdade que no Brasil é fixado o valor de 30% da pensão do salário mínimo a título de pensão alimentícia? Gente, isso não é verdade. Olha só, o que acontece? No Brasil, a lei diz o seguinte, que deve-se ver a condição daquele que irá pagar e as despesas daquele que irá receber. E o juiz, olhando esse contexto, ele irá definir um valor entendido como justo, equilibrado, para que a pessoa possa receber e o outro tenha condição de pagar. Então, o valor de 30% do salário mínimo, não existe essa regra, tá? Não existe uma tabela também fixando o valor. Ah, você ganha tanto, você tem que pagar tanto. Não existe, tá bom? Vamos ver mais aqui. Revisão. A gente até mencionou a respeito, tá? De revisão. A revisão de pensão alimentícia, ela pode ser pedida a qualquer tempo. Revisão tanto para aumentar quanto para diminuir. Por exemplo, diminuir porque ele constituiu uma nova família, ele ficou doente. Desemprego é motivo para não pagar pensão alimentícia? Não é motivo, tá bom, gente? Desemprego não é motivo, porque se fosse assim, quem vai arcar, entendeu? Com tantas pessoas, quem vai arcar com essa dívida de tantas pessoas desempregadas? Então, seria um problema grandíssimo para o Estado também, como a gente vem falando. Então, o desemprego não é motivo. Fez o filho, tem que dar conta de cuidar, tá?
Então, o pedido de minoração para diminuir o valor da pensão alimentícia pode ser feito em vários casos, assim como o pedido de aumento também. Hoje o meu genitor ganha mais, ele tem mais condições de me ajudar e eu vou fazer faculdade, aí eu vou pedir para aumentar a pensão. Muitas vezes isso pode ser resolvido extrajudicialmente, é sempre o que a gente orienta, né? Porque uma ação, quando se trata de direito de família, ela é muito desgastante. Tudo que envolve família, divórcio, partilha de bens, pensão alimentícia, execução, é muito desgastante. A prioridade é que você faça um acordo, é que você tente um acordo extrajudicial para depois entrar na justiça. Então, mas não conseguindo, há a possibilidade sim de fazer o pedido de aumento de pensão alimentícia junto à justiça. Muitas vezes a pensão fixada até os 18 anos, até os 17 anos, ela precisa ser aumentada porque os gastos com escola, faculdade, ônibus, tudo isso, eles aumentam também. Então, se o seu genitor ou aquele que é responsável pelo pagamento da sua pensão, ele tem condição de fazer, você deve sim tentar aumentar a sua pensão. Olha só, e sobre o cancelamento de pensão alimentícia. Meu filho fez 18 anos, pode ser cancelado automaticamente? Gente, a lei entende que não. Existe uma súmula do STJ, súmula 358, e eu vou ler para você o que ela diz. Diz assim: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. O que quer dizer isso? Que você precisa entrar com um pedido judicial para que o seu filho também ele seja chamado ao processo e ali seja provado que ele não precisa mais receber pensão alimentícia porque ele tem condições plenas de se sustentar. Olha, nós temos várias situações nesse sentido. Vamos dar exemplos aqui. Uma pessoa que fez 18 anos e está ingressando na faculdade, ela possivelmente não terá condições de se manter, ela tem que pagar um curso, ela tem outras despesas do curso e dependerá dessa pensão alimentícia. Agora, uma pessoa que fez 18 anos e tem um trabalho fixo, não quer mais estudar, ela não terá outros gastos. Então, nesse caso, o juiz vai olhar esse contexto também. Ela não quer estudar, ela quer ficar assim como está, então possivelmente a pensão alimentícia nesse caso será cancelada. Mas em nenhum caso será cancelada automaticamente, exceto, tá, gente, o STJ é uma decisão até recente, quando o filho completa 24 anos, aí sim, mas a partir dos 18 anos deve sim se discutir, fazer um pedido de exoneração de pensão alimentícia para que o filho fale também. Por exemplo, tem filho que não quer estudar, não quer trabalhar, quer viver de forma ociosa. Isso será visto pelo juiz. E se assim for comprovado que ele quer viver de forma ociosa, o juiz possivelmente irá cancelar a pensão alimentícia e aí ele terá, né, que dar um jeito, vai ter que fazer alguma coisa, porque assim não pode ficar. Olha só. Outra dúvida que nos surge é o seguinte: quando os avós podem ser demandados? Aqui no Brasil, de vez em quando aparece no noticiário, a avó foi presa, o avô foi preso porque não pagou pensão alimentícia. Isso pode acontecer? Olha só, isso pode acontecer sim, mas antes disso acontecer, muitas outras coisas nós temos várias condições antes disso acontecer. A primeira condição deve ser fixado alimentos em favor desse filho e o pai deve se cobrar, deve se executar o pai. Caso o pai não seja encontrado, aí sim vai se iniciar uma ação nova contra os avós. E os avós vão responder uma ação de alimentos e a partir daí eles podem vir a ser devedores também. Suponhamos que a ação contra o pai, na ação contra o pai, tenha sido fixado 50% do salário mínimo como pensão alimentícia. Esse valor fixado para o pai vale para os avós? Não vale para os avós, tá bom, gente? Então, para os avós deve-se começar uma nova ação,
ok? Deve-se começar uma nova ação e eles vão poder se defender, as condições deles vão ser vistas e não vão ser, nesse processo deles, é totalmente separado do processo dos pais, ok? Do pai, né, no caso. E a dívida anterior, eles serão responsabilizados pela dívida anterior que o filho deles teve? Não, eles não serão responsabilizados de forma alguma, ok? Tudo vai se iniciar contra eles, processo novo, ação de alimentos, depois ação de execução, e aí nada, eles não vão ter responsabilidade com nada a respeito do pai, tá? Eu digo de processo, né? Porque o filho acaba sendo do pai e eles têm que se responsabilizar nesse caso, é o que a lei diz. Mas interessante dizer o seguinte: se os avós paternos forem chamados para pagar pensão alimentícia, na mesma ação, eles podem chamar os avós maternos. Eles não precisam ficar sozinhos não, entendeu? Então, eles podem falar, vamos dividir essa conta. A gente não vai arcar com essa conta sozinho, não. E chamar os avós maternos para participarem dessa dívida, né? Dessa responsabilidade. Então, é interessante, porque muitas pessoas deixam de entrar com ação contra os avós por isso. Porque sabe que os seus próprios pais serão demandados. E aí a pessoa não quer mais problema e muitas vezes deixa isso para lá. Olha só, aqui no Brasil, penso que todos que estão assistindo sabem, nós temos a prisão civil como uma forma, né, de coagir, de impulsionar aquele que é devedor de pagar os alimentos. Mas existem outras medidas também, que são medidas eficazes, como, por exemplo, protesto do nome, seu nome vai ficar sujo, ok? Outra coisa, penhora online, tá bom, gente? Penhora online, se a pessoa vem mandando algum dinheiro na sua conta aqui no Brasil, se ela tem dinheiro aqui, vai ser penhorado, o juiz consegue rastrear todas as suas contas aqui. Penhora de propriedade e apreensão de bens para salvar a dívida. Como que é feito isso? Uma busca através dos cartórios. Ah, ele mora em Campinas, São Paulo. Lá vamos procurar. Campinas é muito grande, né? Mas vamos procurar nos cartórios de imóveis, se talvez ele tem. Aqui no Brasil, os cartórios, eles não são todos informatizados. Não é possível que você entre assim no computador e rastreie o nome de uma pessoa e encontre todas as suas certidões de imóveis, por exemplo. Você tem que saber, no mínimo, o município que você presume que ela possua bens. E ali fazer uma busca, fazer uma pesquisa sobre essa pessoa, ok? Outra coisa também é o desconto de 50% na sua aposentadoria. É possível, tá bom, que haja um desconto na sua aposentadoria. E recentemente também, isso não está em lei, mas é uma decisão que vem sido vinculada em todos os tribunais, que é o bloqueio do FGTS, né? Ele trabalhou tanto tempo e o FGTS fica acumulando ali. E aí o filho pode sim, através da execução de pensão alimentícia, esse valor ele pode ser bloqueado para pagamento da pensão alimentícia em atraso, ok? Gente, olha só, penso assim que eu trouxe muitas informações a respeito do assunto, tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem colocar aí, mas se não tiver dúvidas, nós vamos então findar agora a nossa live, né? Porque enquanto tem dúvidas, eu tenho aqui até o horário de 7 horas no Brasil para estar respondendo todas as suas dúvidas nesse sentido. A Sara tá colocando aí, informação é tudo, e é verdade. Muitas pessoas, Sara, moram fora e não tem como, elas não têm acesso a informações. Então, nós estamos aqui, né? É um prazer estar aqui fazendo essa live. E eu agradeço a todos que participaram, tá bom? Muito obrigada. E
Se você quiser depois assistir também, nós temos também um e-mail, caldeirapaisante.com.br, e o nosso site, perdão, e nesse site a gente tem muitas informações, tem um blog lá com várias matérias. Se você quiser ficar mais bem informado ainda, vá até lá, entre no site, tá bom? E fique à vontade, tá? Muito obrigada, uma boa noite a todos e semana que vem tem mais, tá bom? Na próxima quinta-feira tem mais. Muito obrigada.